Com o mercado cada vez mais competitivo, clientes mais exigentes, as empresas buscam profissionais que deem mais resultados. Por isso, hoje no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre um tema primordial, que é a formação de equipes produtivas. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema é primordial. Claro, a gente sempre traz temas importantes, mas hoje a gente fala sobre a formação de equipes produtivas e eu fiz questão de trazer um profissional de alto nível, que é o Tom Coelho. Seja bem-vindo, Tom Coelho. Eu que agradeço, Paulo. Prazer estar aqui com você. É bom estar contigo. Aliás, nós nos conhecemos faz um tempinho, se não me engano, desde a época da Associação dos Empreendedores. Faz uns 15 anos isso. Tem bastante tempo. Oh, caramba, velhos tempos. E uma amizade que durante muito tempo foi apenas virtual. Exatamente, exatamente. Lembro da Associação dos Empreendedores lá do ABC, não foi? Do ABC. Isso. A gente montou aqui e a gente foi trabalhando e as afinidades já começaram. E é muito bom realmente tê-la aqui. É muito bom ver a tua trajetória de profissional, de empresário e trazendo toda a tua experiência empresarial agora já faz um tempo em livros, em palestras e fazendo com que as empresas se desenvolvam. E esse tema é um tema que você trabalha bastante nas empresas, né? O que é para você essa questão de ter equipes produtivas? Olha, Paulo, você colocou dentro do seu tema de hoje duas palavras-chave importantes: equipe e produtiva. Eu vou de trás para frente. Falar de produtiva primeiro. Por que essa palavra ela é essencial? Porque nós estamos hoje num país, como você também bem colocou na sua abertura, a alta competitividade, mas um país que não tem competitividade. Se hoje nós trouxermos para o Brasil a empresa mais rentável, mais bem organizada do mundo e colocá-la aqui, essa empresa provavelmente não vai ter êxito. Ou pelo menos ela vai ter muitas dificuldades até que ela consiga engrenar. Por conta, primeiro, da carga tributária. Você que nos ouve agora sabe que nós estamos num país com uma carga tributária superior a 35%, 36%, 37% do PIB e o pior, sem dar resultado para a sociedade com tudo isso que arrecada. Porque se nós tivéssemos saúde, educação, segurança, transporte público de qualidade, não haveria nenhum problema em você pagar uma elevadíssima carga tributária. Então nós temos esse problema da carga tributária, o problema da burocracia e o problema da desqualificação da mão de obra. Uma vez que o ensino no Brasil tem passado por um processo de um foco muito grande em ampliar o acesso, ou seja, a preocupação está na quantidade, mas não na qualidade. Certo. E as empresas acabam sofrendo muito com isso. Os profissionais que adentram as empresas hoje, eles precisam passar por todo um processo de capacitação. E até que isso aconteça, a produtividade desses profissionais é muito baixa. Então, a equipe produtiva, primeiro vem essa questão da produtividade, o que só é possível com boa capacitação, com qualificação dessa equipe. Agora, você que nos ouve agora e que lida com pessoas, você tem um pequeno atalho que você pode seguir para alcançar para isso, que é formar boas equipes. E qual é o segredo para você formar boas equipes? Eu vou dizer a você que tem pelo menos 3 eixos principais. O primeiro é você conhecer as pessoas que vão formar essa sua equipe. O segundo é uma boa liderança e o terceiro é pensar do ponto de vista do indivíduo, do ponto de vista pessoal. Tá, eu conheci que você fala individual, conhecer individualmente cada um deles, cada um dos profissionais que você vai trazer para dentro da sua empresa. E a gente começa e termina com a pessoa, porque o ser humano ele tem uma natureza individualista. Cada um de nós tem as suas expectativas, as suas perspectivas, os seus interesses. E não adianta o mundo corporativo achar que, não, isso é o Paulo que quer. Eu, enquanto empresário, enquanto diretor, gestor, eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu tenho tudo a ver com os seus grandes interesses. Porque se eu ajudar você a contemplar esses seus interesses pessoais, você vai ter um índice um relacionamento e um engajamento muito maior dentro da própria empresa. Então, de uma forma muito sucinta, esse é o ponto fundamental. Eu começo compreendendo bem quem são as pessoas, para contratar pessoas adequadas e colocar pessoas certas no lugar certo. A partir disso, nós temos equipes que conseguem se desenvolver muito bem, mas que precisam de um bom líder para poder conduzir isso.
E um pano de fundo é sempre compreender quais são as grandes demandas de cada uma daquelas pessoas que compõem aquela equipe. As pessoas não podem ser tratadas, tomadas como um número a mais dentro de um organograma. Elas são projetos de vida individuais. E você tem que ter esse olhar muito afinado com cada uma dessas pessoas. Então é a questão da equipe versus o indivíduo. Eu estava falando quando eu chamei o Edu aqui, Carmelo, a gente falou isso muito, sobre a questão de... muito se falava, agora as equipes, faz 20 anos falando de equipe, negócio é equipe. E aí volta-se aquela questão do... Mas e o indivíduo? Porque como equipe existe uma produção, existe um resultado. Mas existem pessoas muito diferentes em nível de produtividade. Vou falar de produtividade, sem dizer comportamento, emocionalmente falando, né? Ou de criatividade, porque ser criativo não quer dizer que a pessoa é mais produtiva, certo? Não, então, essa mistura que a gente tem que fazer na nossa equipe, se falar nas empresas menores, que a gente não tem muita opção, essa atenção individual, ela cada vez mais... Mas olha, Paulo, você colocou a empresa de menor porte. Eu vou deixar uma frase para você refletir agora, que ela é muito simples. Ela diz o seguinte: contrate devagar e demita rápido. Então, deixa eu explicar o que significa essa tese. Contratar devagar significa você, de fato, mergulhar o máximo que você puder na história daquela pessoa que se coloca à sua disposição quando quer entrar na sua empresa, porque no início tudo são flores. Então a pessoa está louca para trabalhar na tua organização. Então tem currículo maquiado, entrevista em que o sujeito foi treinado para poder fazer uma entrevista melhor e mais adequada para poder ser aceito. Então você tem que procurar extrair o máximo para entender quem é aquela pessoa, quais são as suas grandes potencialidades e como eu posso apropriar disso dentro da organização. Agora, eventualmente você vai dar um azar. Por mais que você procure fazer isso com muita afinidade, com muito cuidado, você pode contratar errado. Pode chegar um momento que depois de 1, 2, 3 meses aquela pessoa não deu certo dentro da sua organização. E aí é a segunda parte da frase: demita rápido. O demita rápido é: Paulo, infelizmente nossa relação não deu certo, então estou lhe dispensando hoje, vou lhe dar uma carta de recomendação, a gente vai te ajudar no seu processo de outplacement, etc. Mas, por favor, passe no RH, você vai receber o seu aviso prévio. Pagar o aviso prévio e acabou, encerrar ali a relação. Eu acho curioso o Instituto do Aviso Prévio no Brasil. Quer dizer, o empresário ele vira para um profissional e diz assim: você não vai mais trabalhar aqui, porém nos próximos 30 dias você continuará vindo aqui por 6 horas, né? Com que entusiasmo, com que interesse, para fazer o quê? Ao longo de 30 dias ele... Ensinar alguém? Como é que ele vai ensinar outra pessoa? Provavelmente o que ele vai fazer é sabotar seus sistemas, ele vai desviar a tua carteira de clientes, ele vai procurar insediar as outras pessoas porque ele está sentimentalmente ferido. Então não faz sentido. Então demita de imediato. Não deu certo, infelizmente vamos para outra. Mas para você não chegar nisso, contrate certo. Para contratar certo, conhecer as pessoas. E como? Paulo, você conhece tão bem ou mais do que eu isso. Tem muitos e muitos instrumentos de avaliação, isso que o mercado chama de assessment, né? Instrumentos para você compreender qual é o perfil de cada pessoa. Você pode utilizar tanto no processo de recrutamento e seleção do pessoal, perfeito, como pode usar com profissionais que já estão lá dentro. Perfeitamente. Porque o assessment é uma ferramenta momentânea, né? Como é que tem coisas que fazem parte da personalidade, mas tem coisas de momento, né? Exatamente. Então, aliás, você quer saber o que é assessment, vai procurar um pouquinho, né, na internet, mas assessment é uma ferramenta ou de cunho, às vezes é aplicado por psicólogo, ou às vezes são ferramentas mais simples que te dão o quê? Algumas tendências de comportamento dos profissionais num ambiente específico, né? Você estava citando, até me citou um exemplo de uma das ferramentas que ela, por exemplo, diz que é uma delas, né? Sim. Então, ver se eu trago o pessoal até para falar só sobre essa ferramenta aqui. Olha, com certeza eu vou lhe indicar o Alexandre Ribas para vir conversar com você, é o diretor da Success Tools, que é uma empresa parceira, e que eles desenvolveram um instrumento que ele chama Trimetrix. Por que Trimetrix? Porque são 3 em 1. Ele tem o DISC, motivadores e competências. Okay. Então, como é que funciona o assessment, você que está nos assistindo agora? Você recebe uma senha, vai até a internet e durante mais de 30 minutos vai responder uma série de questões que dizem respeito ao seu comportamento, como você age diante de situações diversas. A partir disso vai ser gerado um relatório que vai dar o perfil daquela pessoa. O DISC, ele dá um perfil de personalidade. Sim. Então tem pessoas que têm alta dominância. O que é alta dominância? Pessoas que gostam de resolver problemas. Pessoas que têm uma tendência, inclusive, a liderar.
pessoas de alta influência, que gostam de conversar, de dialogar, gostam de buscar relacionamentos. Tem a estabilidade, que diz respeito a como a pessoa lida com mudanças. Tem pessoas que não gostam de mudanças, gostam de coisas mais estáveis. E a conformidade, que é como você lida com regras. Olha que coisa interessante, Paulo, como a conformidade pode ser utilizada. Eu vou colocar um exemplo específico. Eu trabalho muito em segurança do trabalho. Eu participo muito de eventos de CIPATES nas empresas. E a gente encontrou uma forma de usar o assessment para conseguir melhorar os índices de redução de acidente, a busca do zero acidente, que é o grande objetivo de quem lida com segurança do trabalho. Então, quando você pega a conformidade, o que diz a conformidade? É como a pessoa lida com regras. Se a pessoa tem baixa conformidade, significa que ela não gosta de regra, ela gosta de fazer as coisas do seu jeito. Portanto, ela tem uma dificuldade de seguir norma e procedimento. Desde usar o equipamento de segurança, obedecer um regimento interno da empresa. Então, ela tem riscos maiores de se acidentar. Por quê? Porque a natureza dela é não aceitar regras. Então, isso é um exemplo de como a gente pode utilizar esse instrumento. O outro fator que eu coloquei são os motivadores. E esses são muito importantes e precisam ser cruzados. Porque se a personalidade diz como é o Paulo, o motivador diz por que o Paulo faz aquilo. Okay. Né? Então, tem vários instrumentos de você trabalhar o processo motivacional. E olha, eu estou falando para você sobre motivação do ponto de vista científico. Não é essa coisa de todos de mãos dadas, né? Vamos nos abraçar. Não é esse tipo de motivação. Motivação do ponto de vista científico, ou seja, o que é que conduz o Tom Coelho, o Paulo Queja, a ser de um jeito ou de outro. Então, por exemplo, tem uma tese que é do Edward Spranger, que já vai para um século isso, em que ele diz assim, olha, você se motiva, você tem pessoas que são teóricas. O que é o teórico? É o cara que gosta de aprender. Se você é um teórico, você vai se identificar agora. O teórico é aquele sujeito que lê no ponto de ônibus, lê na fila do banco, lê quando o carro está parado, ele tem alguma coisa para ler, porque ele gosta de buscar conhecimento. Você tem um utilitarista. O utilitarista é o sujeito que se pergunta, o que é que eu vou ganhar com isso? Então, por exemplo, o Paulo convida alguém para vir aqui para o Talentos em Foco. E o sujeito pergunta assim, mas quem assiste o programa? Para ele avaliar se vale a pena ou não vir. É o utilitarista, ele quer procurar encontrar uma resposta que o motive a vir. Você tem um outro que é o estético. O estético é uma pessoa preocupada com harmonia, com bem-estar. As pessoas que gostam muito de artes, por exemplo, os músicos, os artistas em geral, eles têm um alto índice estético. Depois nós temos as pessoas tradicionalistas, que estão vinculadas a um sistema de valores. O tradicionalista, por exemplo, quem é um autotradicionalista? Aquela pessoa que tem uma crença muito firme, muito arraigada, que tem uma cultura religiosa muito forte. Nós temos uma outra base que é o individualista, que é o sujeito que quer ganhar, quer vencer. Um Bernardinho, por exemplo, um técnico que sempre quer vencer. E você tem o social, que gosta de ajudar pessoas. E as pessoas que lidam com recursos humanos normalmente têm um índice alto de social. Só para exemplificar isso tudo que eu acabei de falar, Paulo, nós trabalhamos, eu tenho uma atuação no Núcleo de Jovens Empreendedores do Centro das Indústrias de São Paulo. O NJSESP, para que você conheça, é um departamento do Centro das Indústrias que é formado por, hoje, cerca de 150 pessoas que atuam voluntariamente em todo o estado de São Paulo, promovendo palestras, treinamentos, visitas técnicas em empresas para buscar formas de fazer benchmarking e uma série de outras atividades. Portanto, é um grupo de voluntários, Paulo. Como é que eu faço para incentivar um empresário que mora em Araçatuba, a 530 quilômetros de São Paulo, pegar o carro dele, viajar 530 quilômetros para vir, ficar meio período em reuniões, e depois voltar mais 530 quilômetros para sua casa? Eu preciso conhecer o que é que motiva esse sujeito. Sim. Quando nós fizemos o DISC do nosso grupo do NJE, eu descobri que o grupo do NJE é basicamente formado por utilitários teóricos. Ou seja, por serem teóricos, eles querem aprender. Então, nós levamos palestras para o grupo. Por serem utilitários, eles querem ter algum benefício. Qual é o benefício? Networking. Então, hoje nós temos toda uma rede de relacionamento, fazemos no intervalo das nossas reuniões 30 minutos de um coffee break de networking, para que eles possam se conhecer, trocar cartões e gerar negócios, arrumar novos clientes, novos fornecedores e gerar relacionamentos. Então, é a mesma coisa para você na sua empresa, para formar uma equipe de sucesso. Eu preciso conhecer as pessoas para depois, sim, alocá-las da melhor maneira, da maneira mais adequada possível. Beleza. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora. Vamos fazer um intervalinho, pessoal.
E vamos derivar um pouquinho, porque o exemplo do CIESP, né, do Núcleo de Jovens Empreendedores, é muito legal, e vamos passar também para alguns exemplos de empresas, né, que você pode passar para a gente, de experiências que você tem. Então, vamos fazer um breve intervalo, a gente volta em seguida. Até mais. O Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Voltamos com o programa Talentos em Foco, estamos falando sobre como fazer montar equipes produtivas. Antes de a gente voltar ao assunto com o Tom Coelho, quero falar sobre duas coisas. Semana passada nós tivemos aqui o Rui Santo, que ele falou sobre gestão da criatividade. Eu quero lembrá-los que ele tem um site, galaxiacreativa.com.br, e que eu prometi nesse programa também, porque a gente na hora decidiu, que vamos fazer um curso de 4 horas com ele. Ainda não temos a data, ok? Mas será no final de abril. Vocês dão uma olhadinha no galaxiacreativa.com.br, porque tem bastante material. Dá uma entrada depois no site da mqs.com.br, que nós vamos divulgar também lá, quando o curso vai acontecer, entre outros cursos, né? Claro que também você tem outros canais do nosso programa, né? O facebook.com/Talentos em Foco é a nossa página oficial, então você tem informações, tem novidades, algumas coisas que tem a ver com qualificação de pessoas, gestão de pessoas, que é o foco do nosso programa. Você também tem os nossos programas que já aconteceram no youtube.com/Talentos em Foco. Todos os programas estão disponíveis, inclusive o do Rui já está disponível também. O programa que hoje, quinta-feira, sai, amanhã estará disponível, que é do Tom Coelho comigo, ok? E você tem o nosso e-mail, que é o talentosemfoco@gmail.com, para entrar em contato também conosco. E o Tom trouxe para a gente um evento que vai acontecer agora no final de março, 27, 28 e 29 de março, que é a Feira Expo Negócios. E nessa feira, entre diversas atividades que eu estou vendo aqui, que tem uma feira, tem um evento, existem palestras que vão acontecer. Então nessas palestras nós vamos ter a Inês Coso falando sobre neurobusiness. A Inês já esteve aqui com a gente, fiz o GEM com ela, sensacional, falei daqui, muito bom. Tem o Janine Ferreira, que vai falar da influência, a Flávia Lippe vai falar sobre equilíbrio entre papéis da vida, o Maurício Góes, eita, coisa do óculos, né? O Maurício Góes vai falar sobre excelência, o Bernardo Leite vai falar sobre feedback, o Caritas vai falar sobre liderança, tem mais gente aqui, e óbvio, o Tom vai estar nessa palestra aqui também, né, Tom? Estarei falando sobre empreendedorismo. Empreendedorismo. Eu só não achei aqui cara, vai falar, óbvio, né, falar sobre empreendedorismo. Assunto que tanto é importante ressaltar, Paulinho, que é um evento totalmente gratuito. Olha que beleza. Mas é uma oportunidade ímpar para você ir lá se desenvolver, enviar a sua equipe. Os temas são todos eles complementares. Nós vamos de comunicação, liderança, negociação, recursos humanos, empreendedorismo. Então são vários temas. E o mais interessante, no sábado nós fechamos com um espetáculo teatral, A Arte da Guerra. Arte da Guerra. Né? E que é focado no mundo corporativo. Que, aliás, eu acho que você também vai gostar muito de trazer o Emílio Gama
para conversar contigo aqui numa ocasião. E aí a gente divulga aí, aí está aí na tela o site, depois a gente vai colocar no Face. Eu quero agradecer você o acesso que teve na feira, na feira no encontro de recursos humanos que nós tivemos no final do ano, que acabei em cima da hora entrando em contato com você e tal, e aí você proporcionou para que estava lá, foi muito bom, adorei a sua palestra. Aliás, aquela palestra você tinha dado em outro momento aqui, ela foi diferente naquele evento, foi muito legal, falando sobre a história do RH, isso é muito bom. Eu quero aproveitar esse momento também, pelo que a gente está falando sobre equipe produtiva, falar sobre algumas coisinhas assim. Primeiro, a equipe que a gente tem aqui na TV Com, né? Nós temos o pessoal está dando risadinha lá, né? Vou falar só da Gisele, tá? Mais de ninguém. Brincadeira, a Gisele, que faz parte da equipe aqui da edição, o Vitor, que acabou de mostrar a cabeça lá, o Murilo, o Reale também, ok? A Thaís aqui dá a retaguarda pra gente. Então temos uma equipe muito boa, excelente, que dá todo o suporte pra gente aqui. Eu quero agradecer também a minha secretária Bárbara, né? A Bárbara lá na empresa MQS faz um trabalho muito legal, o meu sócio, o Bruno, e o pessoal que presta serviço pra gente. Porque quando a gente fala de equipes produtivas, um dos maiores estímulos é o reconhecimento, né, cara? Se a gente não reconhece as pessoas, não só financeiramente, as pessoas falam, caramba, se a gente está fazendo tudo certo, não fala nada, mas se está errado, dá bronca, né? Então vamos falar das coisas boas também. Eu também quero mandar um beijo para a tia do café. O cafezinho dela é gostosíssimo, viu? Gosto muito. Joana? Tia Joana, tá? Que ela faz um café muito gostoso. Se você quiser assistir as gravações do nosso programa, nesse estúdio enorme de 4x4, ok? Você pode entrar em contato com a gente, quando tiver uma gravação a gente informa e a gente traz você para assistir e ver os bastidores e conhecer o pessoal aqui da equipe. Então, você estava falando sobre a questão do autoconhecimento, autodesenvolvimento. Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu vou pegar o gancho do que você acabou de comentar sobre essa equipe que está ali na cabine, o Paulo, porque ao longo da nossa vida nós somos educados diante de um paradigma muito equivocado. Esse paradigma diz o seguinte: você tem que ser bom em tudo. E você vai concordar comigo agora, porque quando nós somos jovens e vamos à escola e temos todas aquelas disciplinas, no final do bimestre você faz as provas, recebe um boletim, chega em casa, mostra o seu boletim para sua mãe e para o seu pai, e aí lá no seu boletim está assim: você tirou 10 em Química, 10 em Física, 10 em Biologia, 10 em Matemática e 5 em História. E aí seu pai e sua mãe, eles até podem dizer: poxa, Paulo, que legal que você tirou 10 aqui, mas escute esses 5. Mas esses 5. E o foco vai para aquele 5, aquele 4, só nota vermelha então, nem se fale. E aí os pais vão fazer o quê? Com o Paulo, comigo, com você. Vai estudar aquilo onde você foi mal. E a vida inteira você começa a identificar onde você não está indo muito bem e coloca tempo e energia para tentar remediar aquilo. Tanto isso é um perfil do nosso sistema educacional, que quando você olha os vestibulares, o que um vestibular é? Nada mais é do que um nivelamento. O sujeito, para passar num vestibular, para ser aprovado num concurso qualquer, ele tem que ser medianamente, pelo menos, bom em tudo. Ele não pode ser mais ruim em alguma coisa. E esse é um grande equívoco. Esse é um grande equívoco. E eu preciso, evidentemente, deixar claro que isso não é uma tese minha, foi uma tese que eu despertei para isso quando li um livro chamado Descubra os Seus Pontos Fortes. São 2 autores americanos, um deles é o Clifton. E ele diz exatamente o seguinte: identifique no que você é bom e coloque tempo e energia, dinheiro, disposição nisso que você é bom. Então, eu vou colocar um exemplo que ele coloca no livro. Ele diz o seguinte: ele pega o Tiger Woods. O Tiger Woods, você conhece, é um dos maiores, é o maior golfista do mundo. Ele é o número 1 em swing. Swing é aquela habilidade de fazer o lançamento da bola, é aquele jogo de cintura do golfista. Só que num quesito chamado sand save, que é tirar a bolinha de uma caixa de areia, quando a bola cai num tanque de areia, ele era o 63º colocado. Do ponto de vista da nossa cultura, o que você tem que fazer? Coloca Tiger Woods para ficar dias e dias treinando tirar a bolinha da caixa de areia até ele ser muito bom. E não é isso. Ele treinou sim o quesito sand save, mas até ele se tornar o 20º melhor do mundo. 20º não é nada. Só que é o suficiente para que isso não prejudique mais o maior talento dele, que é o swing.
Então ele continua treinando o swing para continuar sendo o melhor do mundo nesse quesito e praticou aquilo no limite. Então traz para o nosso exemplo aqui, imagine se nós fôssemos eu e Paulo lá para a cabine. Ia ser uma tragédia, vocês iam estar agora com uma imagem fora de enquadramento, fora de foco, porque não é a nossa praia. Então eu quero que você pense, primeiro em relação a você, segundo em relação à sua equipe, onde é que você é bom? Onde é que as pessoas da sua equipe de fato têm talento? De onde é o nosso programa, Talentos em Foco. Quais são os grandes talentos de cada uma daquelas pessoas? E aí dê toda a energia, dê todo o incentivo para que elas possam desenvolver aqueles talentos dentro da sua organização. Sim. E onde elas não são boas, você procura alguém com aquele talento complementar. E aí não tem como você não completar uma boa equipe. Como a gente, como empresário, como empreendedor, às vezes ele quer desenvolver tudo e não consegue. Às vezes ele coloca alguém, um gerente, ou até uma sociedade. Para que ele possa complementar. Exatamente. Porque é perfeito ser super-homem, ser super-empresário. Aliás, as sociedades que mais dão certo são aquelas em que os sócios são complementares. Isso, né? Se você pegar a história da Procter & Gamble, por exemplo, os dois sócios, um cuidava da parte administrativa e o outro da produção. Né? Então, sempre procurando se complementar. Então, Paulo, esse é o primeiro ponto que nós falamos da formação de equipes. O segundo seria a liderança, que eu sugiro a você que nós possamos voltar numa outra ocasião e já falamos bastante sobre liderança, até porque o programa já tem desenvolvido bastante esse tema. Então, eu quero dar um salto para o terceiro quesito fundamental para essa formação de uma equipe altamente produtiva, que é pensar do ponto de vista do indivíduo. Olhar para cada profissional com uma visão sistêmica, holística, e entender que ele não tem só a vida profissional e não tem só a vida pessoal. Ele tem, segundo a minha tese, 7 vidas. Então eu quero falar rapidamente sobre isso. Primeiro, só para vocês terem uma ideia de como essa questão do equilibrar vida pessoal e profissional, ela é uma das mais gritantes no mundo atual. Eu vou pegar só uma pesquisa recente. 2011, o GFK, que é um dos maiores institutos de research no mundo, entrevistou mais de 30 mil pessoas em 29 países e uma das questões era: qual a sua maior preocupação? Entre os brasileiros, 59% disseram equilibrar vida pessoal e profissional, contra 31% da média dos outros 28 países. E pegando uma outra pesquisa do final de 2012, feita pela Betânia Tanuri, que é lá da Fundação Dom Cabral, ela entrevistou 1.000 executivos. E entre as questões, uma delas era: como é que está a sua relação de equilíbrio entre vida pessoal e profissional? E 75% dos respondentes disseram que isso os incomodava, mas 95% dos cônjuges estavam insatisfeitos com o tempo dedicado à vida pessoal. Então não é só vida pessoal e profissional, são 7 vidas, porque você primeiro precisa cuidar da sua saúde. Se você não estiver gozando de boa saúde, você não vai conseguir desenvolver todas essas suas habilidades e competências. Segundo, a sua vida afetiva, que envolve pais, irmãos, filhos, amigos, colegas, o cônjuge que você tiver. Terceiro, a vida profissional. Quarto, a vida cultural. 5, a vida social. 6, a vida financeira. E 7, a vida espiritual. Se você não conseguir... coloca para a gente a imagem do livro, por favor. Esse foi um tema do livro 7 Vidas, que eu escrevi em 2008. Então, esse é o livro do Tom, esse assunto que ele está falando para a gente, ele coloca nesse livro chamado 7 Vidas. Perfeito, né, Tom? Porque a gente acaba complementando aquilo que se fala tanto. Primeiro, voltando aquilo que estava fora, que se falava que estava fora da empresa para dentro da empresa. E a coisa da espiritualidade, no sentido do ser completo. Né? Não da religiosidade, né? Espiritualidade. Aliás, para exemplificar a questão da espiritualidade, eu gosto muito de uma passagem que é contada pelo Leonard Boff, no livro dele chamado Espiritualidade. Ele diz que ele encontrou uma vez o Dalai Lama numa conferência de paz, e no intervalo de café ele se aproximou do Dalai e foi perguntar a ele qual era, na concepção do Dalai, a melhor religião. Certo de que ele iria dizer que era o budismo, que é a religião que o Dalai Lama professa. E o Dalai virou-se para ele e disse assim: meu irmão, a melhor religião é aquela que torna você uma pessoa melhor. Uma pessoa mais complacente, mais tolerante, mais amistosa, mais amorosa, né? Então, esse é o verdadeiro ponto, né? O que é que torna você uma pessoa melhor para si e para os outros que estão ao seu redor. Muito bom. Bom, nosso tempo termina. Eu falei para você que o tempo é curto e nós terminamos o programa com essa reflexão que o Tom coloca para a gente do Dalai Lama. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer. E até a semana que vem. Obrigado.